Eu mexi nos botões aí no celular. Bom, então Ah, vamos começar do começo. vamos Primeiro, sim. pedir, né, mais uma vez aí desculpas e muito obrigado. Eu tô vendo que as pessoas, eu saí, entrei, elas voltam para a sala. Muito obrigado mesmo. Então vamos começar do começo, tá? Hoje nós não temos a interpretação de Libras. A nossa companheira Carol, né, que é intérprete de Libras, ela teve na família dela uma suspeita de que esteja com coronavírus, então, para precaver qualquer tipo de problema, a gente preferiu que ela não viesse hoje, porque eu faço de casa, tem as meninas. O Matheus, ele é um amigo de longa data da Gisele, da minha esposa. Né? Eu conheci o Matheus assim, em breves momentos. Acho que a última vez que eu vi o Matheus faz muito tempo, as meninas eram bem pequenas. Eu fui lá fazer uma surpresa, levei elas para almoçar com a Gi, né? Então foi bem Sim, sim. rapidinho. E aí a Gisele sempre comentou do Matheus, sempre falou, né, algumas coisas aí e se tornou um exemplo, né, de que a gente fala muito daquela mãe guerreira, né, que vai lá, que é mãezona, tal. E o Matheus é o paizão, né? Então a gente vai ver aí ao longo da nossa conversa que ele é um cara muito firmeza, que desenvolve esse papel de pai de uma forma muito bacana. Um rapaz jovem, né, tem 27 anos, mora em São Paulo, formado em comércio exterior, teve um relacionamento e desse relacionamento nasceu o Pedrinho, né, que é o nosso, o nosso personagem principal dessa Sim, nossa sim. conversa. Aí a gente O vai falar, foco, né, o né, Pedrinho gente? vai nos ajudar com muitas coisas aí nessa noite. Né? Então, acho que agora, ó, realmente, a internet está boa. Agradecer mais uma vez a paciência, todo mundo que entrou novamente. Se possível, dá uns coraçõezinhos aí que ajuda, que aí aparece que está ao vivo para mais pessoas. Então, os amigos do Matheus ficam sabendo e os meus amigos também. Beleza? E aí, vamos começar então, Matheus, falando aí E, sobre mas, a sua vida. E faça um breve comentário que já tinha feito, sim, vamos sim. fazer de novo. Mais, um, mais Mais uma uma vez vez. agradecer o convite, espero poder ajudar todo mundo, né, com essa conversa, né? Agradecer porque o carinho é mútuo, eu tenho muito carinho pela sua família, pela sua esposa, por você, Obrigado. de longa data, desde da falecida empresa até a atual. Então, é isso. O que a gente estava comentando é o seguinte: o Pedrinho ele está com 4 anos, né? Ele faz em janeiro aniversário, já está quase com 5. E quando o Pedrinho ele tinha por volta de 1 ano, 1 ano e meio, a desconfiança partiu de mim, não partiu de mais ninguém da família, partiu inicialmente de mim, onde a Certo. gente via algumas, não, algumas características no Pedro que não que falava que o Pedro não era normal, mas fazia eu entender que tinha alguma coisa que eu devia investigar mais a fundo, né? O Pedrinho, com 1 ano, ele começou a andar muito precoce. Ele começou a andar com Certo. 11 meses, ele já estava andando. Só que as brincadeirinhas do Pedro eram muito de repetição, extremamente de repetição. Então ele pegava um brinquedinho ou algum objeto, levava até a altura do rosto e jogava no chão. E ele ouvia o barulhinho do brinquedo e do objeto cair, era o ápice para ele, ele adorava. O Pedro ele Certo. ficava muito brincando de abrir e fechar a gaveta, de abrir e fechar a porta. Então ficou meio que na inércia isso, a gente foi atrás de fonoaudiólogo para o Pedro, foi atrás de psicólogos para o Pedro, mesmo na idadezinha dele, mas não tinha nenhum diagnóstico fechado. O diagnóstico veio e a gente começou a correr atrás efetivamente foi no final de 2017 para início de 2018, onde a creche do Pedro entrou em contato comigo, com a mãe, né, com os avós, e falou, ó, realmente a gente pensa que o Pedro ele pode estar no espectro, né? Pode estar no espectro do autismo. Certo. Aquela notícia não é uma notícia que de inicial não é fácil, mas por vir de uma escola, eu acho que o pai e a mãe às vezes têm até um preconceito com os professores, fala, é só o professor falando, né? Só que o Aham. professor falando é aquela pessoa que também está convivendo com o teu filho todo dia, né? Convivendo, isso, exatamente. É. Aí Não, a gente foi na APAE,
Sim. e através de um diagnóstico e de diagnósticos e de sessões com o Pedro, foi diagnosticado que o Pedro ele estaria ele realmente ele está Espectro. no espectro, sim. Certo. Então, para a gente até começar a falar, para quem, né, não está familiarizado, né? Antigamente Uhum. se usava o termo autista, né? Então a gente falava Sim, "Ah, sim, aquela criança, aquela pessoa é autista". Hoje a gente sabe que é uma condição que ela tem realmente diversos subtipos, subníveis, né? Então a gente, por isso que usa a sigla TEA ou transtorno do espectro autista, né? Que a gente sim. tem o caso mais leve, o moderado, né? E aí é uma questão realmente de ter conhecimento. Uma outra coisa que eu acho bacana falar é, por exemplo, a gente hoje, né, até como professor de biologia, já tive que responder essa pergunta, né? A gente fala assim, ah, eu li em algum lugar, geralmente esse algum lugar é no Facebook, né? Infelizmente, a pessoa, alguém postou lá que o autismo está relacionado com a vacina, né? Existe um movimento contra a vacina, dizendo que os números de autismo, ou melhor, de diagnósticos do espectro autista aumentaram muito por causa do uso de vacinas, né? Então, já até aproveitar esse espaço para falar que não tem nada a ver com a vacina. É, mas por que tem tem mais números, mais casos? Tem mesmo, e esses casos estão aumentando. Mas não é porque estão surgindo mais pessoas do espectro autista, e sim porque o diagnóstico está acontecendo de uma É, forma melhor e maior, né? Estão percebendo que a pessoa pertence ao espectro e aí você pode fazer um ex- tratamento, ajudá-la nisso, né? não te interrompendo, mas só complementando, é Sim, muito importante. Eu não sou nenhum especialista em autismo, mas é muito importante entender que o autismo não é um problema de cabeça, não é um problema mental, não é um sim, muito bom. problema relacionado, não é uma deficiência, vamos dizer dessa forma. Autismo nada mais é que é comportamento. Então, assim, Exatamente. é comportamental. Então, assim, o Pedrinho é um amor de criança, mas não espere, por exemplo, que quando você chegar na frente do Pedrinho e falar, oi, Pedro, ele vai olhar no seu olho e vai te responder. Não vai. É Certo. comportamento, é o social. O Pedro, ele gosta de Isso. brincar totalmente sozinho. Era uma coisa que, para mim, foi muito difícil de entender isso, porque aniversário dele, festinha de criança, a festa de aniversário, sempre foi muito rodeada de adultos. Nunca teve aquela Certo. criancinha que estava junto, que é amiguinho da escola. Porque o Pedro sempre foi aquela criança que estava mais realmente mais isolada, Mais, brincando mais mais, introspectiva, mais né? introspectiva. Entre aqueles que ele conhece, ele, meu Deus, não tenho o que falar. Ele brinca, ele pula. Até agora, há pouco, estava aqui brincando, pulando no meu colo. Mas entre aqueles que ele. Para eles é só mais uma pessoa que está ali. Não faz diferença para ele, né? Essa condição social mesmo que você percebe uma Exatamente. diferença grande de uma criança Exatamente. que não pertence ao espectro, né? Mas essa Exatamente. questão, certo. Legal, né? Então a gente fala, você falou, estava falando das datas, eu estava tentando calcular. Então, isso foi mais ou menos o Pedrinho com 2 anos, é isso? 2 anos e Isso, o meio que Pedro vocês. com 2 anos, no final de. Ele estava para fazer 3 no final de 2018. Ele estava para fazer 3, foi no final do ano, se eu não me engano, em dezembro, que veio o diagnóstico. No final de Certo, 2018. Que veio o diagnóstico falando que o Pedro ele estava no espectro. certo, Aí legal. que foi. Não, pode falar, perto. Não, pode falar. E aí vocês Não, procuraram toda essa ajuda e tal. isso. Isso também é uma outra coisa importante, né? Porque assim, né, Matheus? Eu já conversei com outras pessoas, eu conversei com a Karina, ela estava online, não sei se se ela continua participando aqui com a gente, e ela falou muito isso, essa questão das pessoas procurarem uma ajuda multidisciplinar, né? Então, assim, geralmente o pediatra, alguém vai Sim, ter algum sinal e aí vai indicar, você precisa passar com uma série de profissionais para identificar realmente o que é exatamente. isso, e aí você ter um tratamento, e quanto antes esse diagnóstico for feito, né, como qualquer outra coisa que a gente possa descobrir, né, de uma forma no nosso corpo, nossa mente, quanto antes a gente puder procurar ajuda, fazer tratamento com especialistas que saibam tratar aquilo, a gente vai conseguir uma solução ou com uma Sim, qualidade de vida melhor, uma situação melhor, independente do que fosse, né? No exatamente. caso, quando vocês receberam o diagnóstico e não, realmente, ele pertence ao espectro, como que foi essa assim, a aceitação da família, dos pais, né, de vocês jovens?
os seus pais? Como que foi nessa Assim, situação? Assim? eu dou graças a Deus pelo suporte que eu tenho da minha família. Eu não posso falar É, que eu fiquei desamparado pela minha família, pelo contrário. Minha mãe, eu não tenho o que falar, meu pai, porque pela correria que eles fizeram para conseguir um diagnóstico não, um tratamento foi muito puxado. Foi o 2019, foi um ano muito puxado para a nossa família em si, porque foi a hora que a gente foi atrás de tratamento, porque a gente estava cegas, a gente não sabia o que fazer, onde tratar, como tratar, é no público, é no particular, a gente só ouve falar do autista, muitas vezes aquele autista que está na mídia, ou aquele autista, muitas vezes do mainstream, né, de filme, né, que mostra uma inteligência isso, aguçada, e não Asperger, né? Uma coisa. e realmente Isso. e realmente é uma inteligência aguçada. Mas o que foi falado para nós lá no dia do diagnóstico foi para nós procurarmos dois tratamentos para o Pedro. Um Certo. tratamento baseado em psicologia ABA e outro Tá. tratamento baseado em psicologia Denver, que também tem muito a ver com o que você falou da questão da intervenção ser precoce. Quanto antes você conseguir Precoce. intervir, quanto antes você conseguir dar uma luz para aquilo que você desconhece, melhor. O Certo. tratamento ABA nada mais é que algo recompensatório. Então, por exemplo, o Pedro cumpre uma demanda, ele vai ganhar algo que ele efetivamente gosta. Certo. O tratamento Denver é um tratamento que surgiu do ABA, só que ele é um pouco mais para crianças até um. Eu posso estar falando uma coisa, se tiver algum psicólogo na live e quiser corrigir, por favor. Mas é algo um pouco mais precoce. Então, até o Denver ele é mais aplicado até os 5 anos, provavelmente. Ele é um pouco mais lúdico. Tá, entendi. Ele tem uma Entendeu? resposta com crianças É, mais novas, né? isso, mas ele também Tá, é baseado no ABA, ele também é baseado tá. nesse ABA. É E como se fosse então, algo realmente é, direcionado para as crianças mais novas. exatamente. Tanto que É, esse tratamento ABA, ele também é aplicado na psicologia, até para adultos, não só para simplesmente para o autismo em si, mas eles tá. percebem que com o autismo, esse tendo esse direcionamento, ele funciona e dá resultado. Dá um resultado. E a quantidade de horas que deram de terapia para o Pedro que assustou, que eram mais de 40 horas semanais. Isso que deu um baque na gente, porque eram coisas assim, que o Pedro teria que estar praticamente todo dia, como é todo dia hoje, em E, e um, terapia. e um pedaço gigante do dia, né? Sim, Porque quando e a você gente. fala 40 horas, eu já imagino É, no trabalho, né? Quer dizer, entrar às 7 da exatamente. manhã e sair 5 da tarde. Então, Exatamente. é, Então, isso preocupou toda a família, né? Preocupou tanto a minha família como a família da mãe, porque é certo. algo muito desconhecido pela gente. A gente, É uma situação nova, né, Matheus? até Situação onde a gente, nova, né? até onde a gente saiba, não existe nenhum caso do autismo em nenhuma das famílias. É que hoje, é porque que eu até achei legal algo que você comentou, por que que hoje existe mais diagnóstico do autismo? Porque hoje as pessoas vão atrás. Isso. Existe, existe muitas pessoas que estão no espectro do autismo, mas é Autismo. tão leve que ela seguiu uma Isso. vida normal que nunca foi diagnosticada, entendeu? Eu li uma matéria uma vez de um rapaz que, assim, na verdade a matéria focava em um rapaz que ele era do Uhum. espectro autista e ele se destacou por ter uma inteligência denominada acima do normal no aspecto lá da contabilidade, e aí ele falou que algumas coisas incomodavam ele. E aí ele foi, procurou ajuda e tal, e descobriu, com o diagnóstico, ele já sendo um jovem, que ele era autista, né, do Sim. espectro autista. E aí, depois, ele, na reportagem, ele dizia que o pai dele, depois, assim, que ele pegou o diagnóstico, aí ele começou a observar, aí ele falou, bom, como boa parte, né, a literatura diz que boa parte está relacionada com a parte do DNA, a parte genômica, né, ele falou, então deixa eu começar a observar outras pessoas da minha família. E aí ele falou que percebeu o pai dele. E aí ele levou o pai dele nos mesmos lugares que ele ia para fazer tratamento e acabou descobrindo que o pai dele
também é o que você falou, por ser uma condição leve, quer dizer, ele levou aquilo tranquilamente a vida inteira, só que aí ele pertence ao espectro. E é importante porque, assim, o que a gente falou, né, da questão de hoje você ter um número alto, na verdade não é um número alto de casos, e sim um número alto de diagnósticos, né? Eu acho isso importante, por quê? Porque realmente está ligado àquela condição de quanto antes eu fico sabendo, eu consigo prover aí um tratamento adequado, né, e dar um conforto, uma vida tranquila para o filho, né? Eu te perguntei isso porque a gente percebe que para algumas situações existe muito uma resistência, né? Muitas vezes a pessoa ela realmente se sente resistente. Quando você falou até da escola, isso é muito comum em qualquer aspecto. Quando você chama os pais para falar assim, olha, o seu filho tá... Oi, Edna, falou que chegou atrasada, mas chegou. É isso, legal que você está aqui com a gente, obrigado. Então, geralmente é assim, você pega e fala pro pai, qualquer aspecto, né? Olha, o seu filho, ele tá, sei lá, tá com dificuldade para tal coisa. Sim. Geralmente já vem uma resistência dos pais, né? Não, mas é só o meu filho? Você tem certeza? Como se o professor quisesse realmente chamar atenção, e não é. É o que você falou, o professor por passar um período... Ó o Pedrinho aí, ó. Ele período grande, por um período grande, você acaba observando. É óbvio, né? Consultei até a Karina, porque ela é uma especialista nisso, assim, para mim é uma referência. E ela falou para mim, o professor nunca dará o diagnóstico. Correto, nunca Jamais. mesmo, porque a função do professor é outra. Mas é bacana que as famílias entendam que o professor ele pode sugerir que, olha, né, como para qualquer coisa, né? A gente está falando aqui do espectro autista, mas seria para qualquer coisa, né? O professor ele acaba sendo um adulto que está observando aquele aluno por uma parte do tempo. Ele pode dar um sinal. Eu tenho 2 filhas e uma das minhas filhas também. A gente, quando ela era bem pequenininha, alguns comportamentos começaram a chamar a atenção, né? Porque assim, ainda mais quando são gêmeas, né? Então, essa faz isso, essa não faz. Aí essa faz uma outra coisa, essa não faz. Aí a gente começou a comparar, né? Errado, mas pai faz isso, né? Compara. E aí também nós fomos, né? Levamos um pediatra, conversou, aí o pediatra indicou que levasse ao psicólogo, que levasse no neuropediatra. E aí, ao longo de um tempo, foram feitos aí alguns exames e tal, e foi descartado. E aí até falaram, olha, pode ser que seja realmente alguma coisa da forma dela de se comunicar, tal. A gente vai observar, se isso permanecer, a gente depois tenta reavaliar. Aí, ok, acabou. Algumas coisas que incomodavam a gente, que a gente achava assim, isso aí ela vai sofrer, né? Porque depende do que incomoda ela, em casa a gente conseguia resolver para ela, mas e quando ela fosse para a escolinha? Isso ia incomodar e ninguém ia se importar que estava incomodando. Então a gente conseguiu conversar e chegamos lá numa situação. E eu acho que isso é muito importante, assim, que as famílias percebam que é isso, a gente tem que observar e não pode ter essa resistência, né? Uma vez eu falei para uma outra mãe que ela falou para mim assim, a professora falou que eu preciso levar meu filho no psicólogo e eu não quero levar. Eu falei, olha, faça assim, leva, né? É melhor você levar. E depois de um tempo, o psicólogo ou qualquer outro profissional falar, olha mãe, fica tranquila, não é nada, do que você não levar agora e quando a criança tiver 10 anos, você ouvir que você deveria ter trago ele antes, né? Porque quanto antes seria melhor aí a situação. Então, eu acho que é muito importante, né, que as famílias diminuam um pouco essa resistência aí e, de fato, né? E outra, a sociedade no geral, né, Matheus? Porque, por exemplo, se eu falar pro meu pai que ele tem que ir no psicólogo, né, eu vou ouvir que, não, eu não vou, isso é coisa de louco, né? Uma pessoa mais velha, que não tem muita instrução, e a gente acaba levando, e isso muitas pessoas de outras gerações continuam levando isso, né? E não, a saúde mental ela é importante, a gente tem que procurar um especialista que vai conversar com a gente, que vai nos orientar, né? Isso para nós que somos adultos aí é muito importante, imagina para a criança. E aí quando você falou desses 2 tratamentos, então eu já fiquei pensando o seguinte, no seu caso, você usa o sistema público ou você tem convênio médico? Eu tenho convênio médico. Certo. Tratamento E do aí foi Pedro. tranquilo. Você chegou lá, falou, preciso, como que foi? Não. Primeiro porque não é tranquilo, porque hoje, infelizmente, nenhuma família, eu acho que vai, considerando a gente classe média, ela vai estar, ela paga um plano de saúde. Geralmente o plano de saúde é vinculado a seu emprego. Sim. Geralmente o plano de saúde é vinculado a seu emprego. E para você entrar num plano de saúde, você tem que informar para o plano de saúde o que o teu dependente ele
ele tem, Às vezes né? Ele tem. precisa isso, Ele precisa. Ele tem alguma doença, enfim. O que aconteceu no nosso caso a gente ficou perdido, a gente não sabia onde procurar, a gente não sabia se é para o público, se é para o particular. Então, a gente foi atrás. A gente viu o AMA, certo. a gente viu a própria PAI, a gente viu o próprio o CAPS, que eu tinha um preconceito sobre o CAPS muito grande. Mas quando a gente vai a fundo com o CAPS, vai vendo tudo direitinho, a gente vê que não, eles têm um ótimo trabalho. Só que o que aconteceu foi, a gente focou nessas coisas que a neuro do Pedro falou. O Pedro precisa de tantas horas de terapia e precisa ser, de preferência, um tratamento com aplicação com ABA e Denver. Isso eu só Certo. achei, não sei se na época, em 2018, 2019, eu não procurei da forma correta. Até hoje eu não tenho esse conhecimento, mas eu só achei isso na particular. Entendi. Eu só achei E na aí, particular. só achou na particular. É, Pegar só um adendo, né, o que você falou sobre o CAPS, né, que é o Centro de Apoio sim, Psicossocial. Você falou, muita gente realmente tem sim, sim. assim, a gente no Brasil, infelizmente, a gente tem uma ideia de que serviços públicos eles não Sim, funcionam, né? É óbvio que assim, existe uma grande demanda, né? Geralmente eles não conseguem atender todo mundo bem, mas realmente é um local que você não só para o espectro autista, mas para diversas outras situações aí, acaba dando um direcionamento para a família. É importante que as pessoas pensem nisso, né? uhum, E sempre o que eu venho falando, né? Se o serviço público não está funcionando, a gente não tem que desejar que ele acabe, a gente tem que desejar que ele melhore, né? Porque exatamente. infelizmente a gente anda também passando por uma fase que assim, isso não presta, é público, vamos acabar, vamos privatizar que vai ficar Não, bom. não, não. Há E, dúvidas, né, se é isso aí, né? Então é sim, e só importante. um negócio, o AMA é a Associação dos Amigos Autistas, Autista, sim. tá? Então foi Tá, nesse que a gente foi. e você também conseguiu pelo menos uma orientação nesses lugares que você foi, Sim, certo? assim, o atendimento no público, é o que eu falei, eu não posso criticar o público, porque eu já tive uma avó que foi tratada de câncer no público, eu já dependi do SUS, então eu sei o que é que é. É que assim, existe esse preconceito que você comentou, de qualquer coisa que é Sim. pública, não A tem uma gente acha que boa, não. a gente não tem uma boa gestão, então a gente vai nisso. Só que assim, existe um tratamento no público. Não vou negar para você, não existe. Não trate seu filho autista no público. Eu nunca vou poder falar isso. Não existe isso. Sim, Eu sim. optei, eu tive a opção do particular, talvez por um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de, não, um pouco mais de em visitar essas clínicas. Eu lembro que quando o Pedro ele não estava fazendo o tratamento ainda, a gente visitou muita clínica psicóloga, muita clínica que aplicavam essas intervenções que eu Terapia te falei. ocupacional, né? Terapia ocupacional, exatamente. Não é todo, por exemplo, o que a gente não viu no CAPS na época era a Sim. questão que não existia essa terapia ocupacional. Então a gente pegou e foi pro Pitano pelo particular. Tá. Mas o particular só tem um detalhe: é extremamente caro. Extremamente caro. Eu já cheguei a pagar a mensalidade do Pedro, de tratamento deles, de R$ 8.000 por mês. Não é questão, tipo, é muito caro. O que a Muito gente caro. fez, o que a gente fez para conseguir um tratamento, que eu acho que talvez não seja de conhecimento público, foi o convênio. A partir do momento que você tem um convênio e seu filho ele tem a pessoa ela tem uma condição especial, o convênio ele tem que arcar com essa responsabilidade, entendeu? Não é Certo. simplesmente estou associado ao convênio e ponto. Então E a aí gente foi ele decide se é, quer atender ou não, né? exatamente. Então a gente foi atrás, não que hoje eu não pago nada com o tratamento do Pedro, Certo. mas eu fui atrás dos direitos que o meu filho tem, de ter E um aí, tratamento decente, de ter as horas que ele tem direito de ser tratado através do laudo porque médico.
Porque isso também é muito comum, né? Às vezes, eu lembro no caso que eu te falei das minhas filhas, assim, a gente ligou lá no convênio e aí eles falam, olha, você tem direito a 4 consultas por mês, por Exatamente. exemplo, né? É muito comum isso no convênio, né? Não, tudo bem, você pode levar o psicólogo, mas são só 4 consultas. Aí você Exatamente. vai na primeira consulta, o psicólogo fala, olha, eu preciso que você venha a cada, sei lá, 2 vezes por semana. Aí você fala, ué, mas Sim. como 4 consultas, né? Então, infelizmente, é assim, você tem que pagar particular o restante, porque o convênio, né? E aí, quando você falou que você foi atrás do direito, então você teve que entrar de uma forma Sim. judicial para A que o gente teve que entrar convênio com uma forma judicial. cumprisse esse direito que o seu filho tem de ser atendido. Exatamente. Como eu te falei, a maioria dos convênios das pessoas de classe média sempre são vinculados à empresa. A Tive que empresa. chegar, conversar com meus gestores, falar, ó, eu vou entrar com uma ação judicial contra o plano de saúde da empresa, tudo bem? E explicar, Uma ó, ação, exato. foi muito complicado, foi meses de É. conversa. Então, É, assim, ó, porque nem sempre as pessoas entendem e acham. exatamente. Vem realmente pelo lado que você está indo atrás de um direito seu, né? Você não está indo atrás de Não, nenhuma regalia, de nenhum atendimento especial, você está atrás de um outra, direito que você tem. a empresa ela pode achar, né? Poxa, ele vai entrar contra o plano de saúde da empresa, mas e se o plano de saúde quiser me penalizar por isso, entendeu? Só que Exato. não tem nada a ver. É só a questão assim, eu não estou mexendo em nada de apólice de seguro entre empresas e a seguradora de saúde. A única Certo. coisa que eu estou reavendo é o direito do meu filho ser tratado de forma integral pelo convênio. Acabou. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso a gente falou, né, de um dos problemas do brasileiro, acho que esse é um dos outros problemas que a Sim. gente enfrenta, que muitas vezes as pessoas elas falam, ah, deixa pra lá, vai, eu não quero ter essa dor de cabeça, né, ou eu não Sim. quero ter esse desgaste. E aí os amigos que são formados em direito, que têm fama de serem brigões, tal, na verdade não, eles não são brigões, né, eles vão atrás do direito deles. Eu acho que Sim. isso é importante Exatamente. realmente, assim, se você, né, é um direito. E se a gente parar para pensar também, por exemplo, mas vamos supor, vai ter um gasto lá no convênio, um gasto maior. E quantas outras pessoas da empresa têm o convênio e nem consulta de rotina passa? Quer dizer, a empresa está Exatamente. pagando o convênio da mesma forma, né? Então, existe sim não dá para a gente pensar que neste caso você vai estar onerando o convênio, porque muitas vezes o convênio está recebendo ali sem prestar serviço Não, nenhum, não. né? Não, exatamente. A sua própria amiga Gisele, eu brincava muito com ela com isso, porque assim, então eu fazia check-up anual, não era a cada 5 anos, era Sim, sim. anualmente eu fazia check-up. Eu ia fazer esteira, cardio, exame de sangue. E ela falava assim, pô, aí até o dia que eu falei assim, então, você não paga o convênio? Você não está descontando seu convênio de qualquer jeito lá? Por que eu Exatamente. vou ter que esperar ficar doente para usar? Não, eu vou fazer o Não, preventivo e outra. sim. Os médicos gostam de me ver lá, porque eu não vou dar trabalho para eles no futuro. Então, eu Exatamente, acho, né? O não é? médico Eu da acho que é UTI isso. te agradece. Vai ficar agradece, exatamente. Estou diminuindo o trabalho dele, pô. Então, eu acho assim muito importante. Agora, no seu caso, que você consegue então tratar o Pedrinho, esse tratamento ele é feito todo em clínica ou tem tratamentos que são feitos Não, na sua casa também? exatamente. Pela quantidade de horas que o Pedro Sim, precisa, o que acontece? Hoje o Pedro ele tem direito a um AT, né? Um terapeuta ocupacional que vem até em casa. certo. Então, assim, hoje, assim, é que muita coisa mudou com a pandemia, né? Então, por Sim, exemplo, sim, verdade. mas só para complementar a sua pergunta, assim, hoje o Pedro ele tem terapia de manhã, aí ele fica livre um tempinho, ele tem terapia à tarde e aí acabou. E 2 vezes por semana ele tem diversas terapias lá no instituto onde ele é Tá, tratado. Que aí ele tem certo. musicoterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, hidroginástica, Legal. fisioterapia, diversas coisas que aí ele é Ou tratado seja, na equipe. realmente é uma equipe Sim, multidisciplinar com vários profissionais, com exatamente. terapias em diversas áreas para poder Sim, desenvolvê-lo nessa parte tanto social, fala. sim, Ele se sim. comunica bem com você? Olha, assim, o contato visual, assim, o Já Pedro diz ele muito, né? assim, o Pedro ele é outra É, criança desde que ele começou esse tratamento para hoje. Ele é outra criança. certo. A gente estava muito preocupado porque assim,
o Pedro ele não é uma criança agressiva, em nenhum momento ele é uma criança agressiva. Mas ele não entende o mundo da forma que a gente entende. Então, teve casos do Pedro estar em parquinho e agredir outras crianças. Não na maldade, mas puxar um cabelo. Graças a Deus, eu só peguei pais muito legais no meio as acontecimentos. Compreensivos, né? Não, tá tudo bem, eu entendo, fique em paz, tá tudo bem. Mas, assim, ele não olhava no seu olho de forma alguma, de forma alguma. Ele tinha muita ecolaria, né? Que é você tá repetindo palavras que não têm sentido em nenhum momento do contexto do que está acontecendo ao redor. Está acontecendo na hora, certo. Então ele vira e mexe, falava um animal avulsamente, falava uma musiquinha, cantava uma musiquinha que ninguém estava ouvindo. Só que hoje não. Se eu chamo o Pedro, eu sei que ele vai olhar para mim. Então você percebe em um ano, que é condição de um ano, então, de tratamento, você já percebeu... 2 anos, acho que é 2 anos, né? Isso, já percebeu uma grande evolução. Muito. Isso é legal você falar também, porque às vezes muitas pessoas acham, né? É um trabalho que quase a gente não vê o resultado, né? Demanda muito esforço e pouco retorno, e na verdade não é isso. É óbvio que como todos nós aí, cada um tem o seu tempo, né? Mas é bacana você falar isso, que em 2 anos você já percebeu uma melhora muito grande. E tudo isso, com certeza, eu te falei em mensagem lá quando a gente conversou, que tudo isso que você e sua família tem feito por ele, com certeza vai gerar frutos excelentes, né? Porque assim, o Pedrinho, quando ele estiver maior, ele vai colher esses frutos por causa de um trabalho que está sendo feito agora, que é muito importante, né? Eu nada mais espero que o Pedro maior e agora seja o Pedro. Ponto. É isso que é meu foco como pai. Eu não espero retorno, eu não espero nada. Eu só quero que o Pedro seja o Pedro, que ele cresça, que ele possa ter uma vidinha tranquila. Eu lembro muito bem quando a neuro pegou e falou para mim, deu o diagnóstico, foi um baque muito grande, mas ela falou uma coisa para mim que me tranquilizou no momento, e eu tento levar isso para a vida. O Pedro, provavelmente, ele não vai ser aquela criança que vai, na adolescência, vai estar na balada, rodeado de amigos e tudo mais. Mas, provavelmente, ele vai estar no cantinho dele, no celular, conversando com alguém, tentando, vivendo a vidinha dele normalmente, entendeu? Isso a gente. E assim, isso não é muito diferente de muitos jovens, né? Eu tenho alunos adolescentes e tem os adolescentes que adoram uma balada e tem adolescente que adora uma Netflix, né? Então. Vai ser introspectivo e não tem problema nisso. Que é difícil para nós, como pai, primeiro, porque a gente compara. Inevitavelmente a gente compara. Às vezes eu tento me policiar ao máximo para não comparar, mas a gente compara. Quando a gente vê uma criança de 2 anos falando e saindo da fralda, e às vezes o seu com 3 está lá e está com uma dificuldade, você compara. Só que quanto antes a intervenção vier, mais luz você vai ter para a criação do seu filho e para tudo, sabe? Então isso eu acho é que importante. talvez é porque a gente, né, quando a gente descobre que vai ser pai, a gente começa a idealizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando é um menino, né, o pai já pensa lá que ele vai jogar bola, igual minhas filhas, né, meninas. Aí eu já pensei, 2 mulheres, eu vou ficar doido aqui, isso eu idealizei e tô ficando mesmo, né, cada dia mais careca. E a gente acaba idealizando algumas coisas, só que é isso, né, acho que todo mundo tem o seu tempo, fazendo até um link, assim, é igual quando aquele pai idealiza que o filho vai ser advogado, porque eu sou advogado, meu filho vai ser advogado, e aí o filho decide, sei lá, ser engenheiro, e tem pai que se frustra, fica chateado. Mas não é a vida, né? Os caminhos aí existem vários, né? Não tem jeito. A minha única frustração é quando o Pedro tá muito no mundinho dele, e eu não consigo entrar. É muito frustrante. É muito frustrante. Porque ele tá totalmente direcionado no muito concentrado, dele. Né? Ele tá brincando com alguma coisa. O Pedro gosta muito de gibi. Muito de gibi. Muito de gibi. Tanto que fui presenteado recentemente por alguns.
Ele gosta muito de gibi. Então, às vezes, ele está tão concentrado no gibi dele que nada mais no mundo dele importa. Nada. Pedro, Entendi. Pedro, Pedro. Não, tá no gibizinho dele. Ele tá no mundo do gibi. Ele tá É no mundo extremamente do gibi. concentrado, né? E Extremamente isso. concentrado. E me fala uma coisa, você falou da questão do convênio, você conhece pessoas que também têm filhos do espectro autista e fazem uso do serviço público? Você já teve assim uma comparação, não uma comparação de desenvolvimento de uma criança para outra, Não. não isso, Eu, mas eu, eu, assim, pensar, poxa, olha, tá vendo isso aqui, ó, eles poderiam estar tendo esse tipo de terapia sim. que lá com certeza não tem. É uma coisa que eu sou até um pouco frustrado, porque eu tenho poucos pais para conversar referente ao autismo. Certo. Ainda mais nesse ano que eu pensei que eu conseguiria mais isso, eu não consegui. Então, assim, nesse ponto eu tô fechadinho numa bolha. Realmente eu tô fechado numa bolha. Aham. Eu não conheço pais que são tratados no público. Não conheço pais que são tratados Ah, no público. Infelizmente, essa informação eu não tenho. Eu tenho entendi. informação do que eu pesquisei na época, eu tenho informação de um colega do meu pai somente, que ele era tratado aqui no AMA, aqui de Pirituba, e Certo. ele foi tratado, mas era meio, no caso dele, o grau do autismo dele era um pouco mais elevado. Ele tinha que tomar Ah, remédio, tinha que tomar medicação, tá. mas nunca, em nenhum momento, criticou, falou alguma coisa que Alguma pudesse coisa que faltou denegrir no o. serviço. Não, Aham, não, entendi. não. O Pedrinho não vai para a escola ainda, certo? Hoje não, e nem Hoje ele não penso. vai. Não vai por conta da pandemia, só por conta da Sim, pandemia. Mas tá. ele está numa Eles, escola com parceria, nesse caso, uma escola com parceria público-privada. tá. É um E porque sistema aí eu fiquei público. pensando, tá. Porque eu fiquei pensando assim nessa questão das terapias que ele precisa fazer e da aula, né? Então eu ia te É, perguntar justamente isso, se, ano, por exemplo, ano antes da que vem, pandemia ou o ano que vem, como que você já está ano, pensando ano, nisso daí? ano que vem, assim, da mesma forma que ele tem uma terapeuta ocupacional que vem até em casa, ele tem direito pelo Estado e pelo convênio onde ele é tratado, pela clínica onde ele é tratado, ele tem direito a uma terapeuta para acompanhar o Pedro. Porque as Certo. necessidades do Pedro provavelmente vão ir contra as necessidades dos demais alunos. Hoje, o que eu sinto muita falta no Pedro é justamente esse convívio com crianças, que esse ano foi zero. Ah, pois é. Se o, se o problema do autista é a socialização, esse ano ele não teve socialização. Exatamente. Esse ano ele não Eu teve não- socialização. acabou. Exatamente, é uma coisa que acabou ficando complicada isso daí, né? Entendeu? Então, eu estou muito preocupado sim com o ano que vem, porque eu acho que ele vai estranhar, ele não vai aceitar a escola, acho que Tão facilmente, né? tão facilmente. Ainda, por mais que ele fique meio período, mas eu acho que ele vai estranhar sim. Ainda mais porque, assim, na clínica onde ele é tratado, ele tem um mínimo de contato com criança, que são as transição entre os corredores. Sim. Mas você Aham. estar convivendo com uma criança é totalmente diferente. Então, Não, é uma e coisa esse convívio é importante, né, para todas é as crianças, né? extremamente importante. Essa socialização que existe na Ele, escola ele não é tem, o Pedro ele importante não para tem todos, né? referência de brincar. Ele só tem a referência do brincar do adulto, meu, do meu pai, da minha mãe. Ele Tá. não tem a Aham. referência do brincar de uma Com criança outra criança. com outra Exato. criança. E eu sinto isso no começo da pandemia, até hoje eu falo, meu, faz falta, faz muita falta. Entendi. E me fala uma coisa, né? A gente saindo um pouquinho dessa questão médica, das terapias, né, dos profissionais, na parte social. Porque, assim, a gente veio fazendo outras lives, né, com pessoas com deficiência física, visual, auditiva. E aí, agora falando na questão de pessoas aí do espectro autista, né? Socialmente falando, você acha que os locais, igual você falou, né? Às vezes o Pedro, ele acaba tendo um modo de se relacionar com uma outra criança que acaba para o pai ali poderia, né? Ele tá puxando o cabelo. Não, mas é o jeito que ele tem para chamar a atenção do coleguinha e tal. Isso é uma coisa que vai sendo Sim.
vai mudar ao longo do tempo. Mas você acha que os lugares, né, você consegue sair com o Pedro para cinema? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente ouve falar para quem é do espectro autista, muitas vezes o barulho, né, o som, ele acaba alto, acaba irritando. Eu não sei se o Pedro tem essa questão com som, se ele acaba se incomodando. Tem. Então, como que por exemplo, um programa de família no sábado, né? Você consegue fazer isso de uma forma tranquila com o Pedro? Ou você percebe que ainda existem situações que ficam ruins aí para vocês? Por muito tempo, as duas famílias ficavam meio relutantes de sair com o Pedro, por conta de tudo isso que você falou. O Pedro, quando ele fica ansioso, tanto para o bem como para o mal, ele eleva a mão no ouvido, porque é a forma dele demonstrar que ele está ansioso. Barulho incomoda muito o Pedro. O Pedro, ele tem um medo extremo de cachorro, extremo, que você não pode passear com o Pedro na rua, se tiver um cachorro, ele desregula totalmente. Mas o que eu aprendi e entendi, aí talvez seja algo mais pessoal do que pelos ambientes. Eu tenho que tentar ir. Ambiente não vai estar preparado para o Pedro. Diverso. Parquinho, shopping, parques maiores, enfim, não vai estar preparado para o teu filho. Ou você se arrisca e vai, ou senão seu filho vai ficar vivendo nesse mundinho. O que eu penso eu tento fazer. O Pedro era uma criança, pelo menos até o ano passado, que passeava bastante. A gente sempre procurava levar o Pedro para diversos lugares. Independente do resultado, tá? Independente, restaurante, tudo. E a gente percebeu que dá certo, mas é mais um preparo assim, ó. Dá certo, mas a gente tá preparado para dar errado também. Já ir preparado para dar errado. Ou realmente se adaptar, né? Entender que para aquele local a gente precisa pensar nessa alternativa ou nessa ferramenta, né? Porque uma coisa que esse ano não passeou, mas, por exemplo, ano passado a gente levava o Pedro para restaurante. No começo era um problema. Até o ano passado, não é. Ele se comporta. Eu só queria que você... Deu uma travada aqui, eu queria só que você repetisse, deixa eu ver quando vai destravar para você repetir, que você falou que alguma situação que antes era um problema e parece que agora não é. Sim, por exemplo, a nossa família queria passear, queria ir num restaurante. Queria almoçar junto, jantar junto, todo mundo junto. No começo era um problema, porque não se portava, não tinha como se comportar. Mas... por a gente também receber muita dica, muita orientação, tudo, a gente aprendeu como lidar com essas situações. Até o ano passado, antes da pandemia, a gente levava o Pedro num restaurante, não tinha às vezes problemas de antigamente. De antes. Né? Existe também... pode falar, desculpa. De se adaptar, né? Não, de se adaptar. E eu ia te perguntar, porque existe também, eu não sei se o termo empresa amiga do autista, não é isso assim, o termo, mas eu percebo que em muitos lugares tem se preocupado realmente em promover um local mais adequado para pessoas, né? A gente fala muito criança, mas para pessoas que são do espectro autista, né? Eu vi um caso uma vez de uma mãe que ela queria levar o filho ao cinema. E aí ela tinha o problema, porque som de cinema é alto para todo mundo. Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes eu fico irritado, que eu falo, poxa, eu até brinco com as meninas, podia ter o controle aqui para dar uma diminuída no som, né? E aí a gente sabe que as pessoas do espectro autista, geralmente elas acabam ficando numa situação de desconforto por causa do som alto. E essa mãe, ela fez uma espécie de uma campanha, né? Ela foi lá no cinema, na verdade, e aí ela falou que ela gostaria de assistir o filme, mas que o filho tinha essa questão de ser muito sensível ao som alto. E aí o cinema, eu acho que já tinha passado por algum outro tipo de situação, e eles tinham até abafadores ali, emprestaram para a família, e ela fez uma postagem super bacana, dizendo que ela foi surpreendida, né? Porque assim, ela não esperava que de pronto o cinema ia atender ela. E eu acho que isso entra com uma questão que a gente vem falando muito nas lives, que assim, é o direito de ter direito, né? Então é o direito do seu filho ir ao cinema, de você ter esse momento com o seu filho.
E não só em cinema, em parque, em qualquer lugar, porque até para pegar um gancho, que eu pesquisei, né, que nós tínhamos uma lei, porque assim, talvez fica muito latente a lei, que foi até dado o nome de, foi por Romeu, causa do né? Marcos Mion, isso, a lei Isso. Romeu, né? Aí eu pesquisei que antes dessa lei já tinha uma outra lei que chamava Lei Berenice Piana, que é de 2012. E ela traz ali aspectos de direito que tem que ser observados para as pessoas do espectro autista, né? Ela traz até o termo que eles usam, que eu achei interessante, que ele fala que traz como se fosse um comparativo à pessoa com deficiência. Então, assim, a pessoa com Sim. deficiência ela tem alguns direitos e a pessoa do espectro autista também tem esses direitos. E aí essa lei Romeu, que ela foi sancionada pelo Bolsonaro aí em 2018, que foi uma bandeira levantada pelo pai dele, que é o Marcos Mion, né, que é um artista tal, teve Sim. visibilidade, conseguiu trabalhar nisso daí, e aí foi criada uma carteirinha, né? E essa carteirinha ela dá, Sim. ela faz com que esses direitos sejam respeitados. E aí uma das coisas que ele traz aqui que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que a pessoa ela tem direito prioridade, na verdade, né? Prioridade ao atendimento, aos serviços públicos, né? E aí tem, no nosso banner, eu coloquei lá aquele laço colorido Isso, lá, laço que é o coloridinho, né? símbolo, né? O Isso, que é o quebra-cabeça. símbolo, que é o quebra-cabeça, né? Que mostra realmente isso, que as pessoas, né, têm as suas diferenças, mas que elas ali acabam formando ali o laço e tal. É bem interessante. E aí eu queria que você falasse isso, assim, por exemplo, igual, aí na lei eu fui dar uma estudada, né? E eu vi que essa lei, essa carteirinha vale por 5 anos. E aí, por que ela vale por 5 anos? Porque justamente ela tem uma das questões de valer 5 anos é para que a família continue ali, né? Fazendo todo o tratamento que for necessário com a equipe multidisciplinar para ir acompanhando aí essa evolução Sim. na condição da pessoa tal. E aí depois você renova essa carteirinha. E aí, uma coisa que poucas pessoas sabem é que você já existe em muitos locais prioridade no atendimento, e agora com essa lei mais do que nunca, né? Porque eu já tinha visto em alguns lugares, antes dessa lei, era muito raro, tá? Mas eu já tinha visto em pelo menos 2 lugares lá, o símbolo do laço, só tinha isso. Por quê? Porque eu não preciso saber, né? Mas uma pessoa que tem alguém do espectro autista, ela reconhece ali aquele símbolo e ela sabe que existem, né, atendimentos diferenciados para atender aquela criança, aquela pessoa do espectro autista. E você percebe isso assim no dia a dia? Você acha que realmente já existem lugares preocupados a pelo menos sinalizar? Porque um outro lugar que eu vi foi no assento de transporte De público, ônibus, sim. né? De ônibus, e tá lá, né? Aquelas os pictogramas lá, né? Aquelas Sim, sim. imagens e tem o laço lá, né? E aí eu queria que você falasse isso, assim, se você já observou em outros Ó, lugares, como que é isso daí? só um complemento, um pequenininho complemento da lei Romeu, né? Uma coisa que, pelo menos, Certo. ela foi benéfica é que, assim, o IBGE começou a contabilizar o autista como autista. Isso. Então, assim, antigamente o autista ele entrava junto comigo, com você, na conta geral da população do Brasil. Hoje não. O autismo ele tem, por isso mesmo que a importância da carteirinha, para que ela você consiga identificar que essa criança ou essa pessoa ela está no espectro. O, o grande problema do autismo é que ele não tem uma cara. Ele não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Isso. ele não tem uma Igual uma fisionomia. deficiência física, por exemplo, né? Que a Ele não tem uma pessoa. fisionomia física. Sim. Então, Como, por exemplo, se a assim, gente falar do. por mais que Eu tô você te tenha esse, cortando. imagina, pode falar. Não, porque eu ia falar, por exemplo, é igual a síndrome de Down, né? Que você tem, acho que é isso que eu queria Exatamente, era o falar, exemplo né? que eu ia dar. A síndrome de É, Down, você geralmente, por um aspecto físico, visual, você consegue sim. identificar. E isso mesmo, acho que aí eu acho que é o grande embate é isso, né? As pessoas Então, olham uma olha, pessoa do espectro autista e vê uma pessoa, então como você assim, falou, como. do mais simples de uma fila de mercado, onde eu pego a fila preferencial, porque senão o Pedro vai ficar extremamente agitado e eu não vou conseguir pagar uma compra, até para um exemplo mais Exato. simples do Pedro precisar de um benefício de não pagar certo tipo
de brincadeira e eu já passei por diversos, entendeu? Assim, por mais que as pessoas estejam falando de diversidade, de inclusão, que eu acho que é a palavra Inclusão. melhor, né? De inclusão, eu acho que pelo o grande grosso da sociedade ainda não enxerga dessa forma. Porque não é simples, entendeu? Não é tão simples. Exatamente. Não é tão simples. Então, assim, eu percebo sim, existem lugares que eu já fui, que eles têm essa preocupação de, ó, meu filho é autista, ele pode brincar aqui? Meu, pode, entra lá com ele, pai, fica à vontade. Se ele não gostar, ó, você pode sair na hora. Mas existem outros lugares que não vão dar essa mesma atenção com você, para você. Então, aí volta um pouquinho no que eu falei. Ou eu vou me submeter a isso, aceitar É. e vou e pronto, ou não. Por exemplo, o meu filho nunca foi no cinema. Eu nem cogito levar. Nem cogito levar. Eu não sei E como que aí, ele vai cara, reagir. e isso é uma coisa, quando eu fiz a primeira live, né, que eu apresentei a Carol, que era intérprete, eu falei que algo que, assim, me tocou profundamente, né, foi que estava para lançar o filme do Dumbo, e quando lançou o filme, aí, para mim, uma conversa absolutamente normal, né, eu falei assim, e aí, ela tem gêmeos, também um casal, e um menino um pouquinho mais velho. Eu falei, ei, Carol, você vai esse final de semana levar seus filhos para assistir o Dumbo, tal, tava todo mundo esperando, né? Ela falou, porra, eu queria, mas assim, pra mim é mal complicado, porque meu marido é surdo, filme infantil, não tem legenda e é dublado. Aí eu chego no cinema, o filme dublado, sem legenda. É, Aí eu preciso olhar pra ele, assistir o filme, interpretar pra ele, pra que ele entenda. Assim, é é muito muito complicado. complicado. É Aí muito ela complicado. falou, então, o que a gente faz? Geralmente filme infantil, ou a gente é tio que leva, né? Alguém da família leva, as crianças querem levar para o priminho, vai e leva eles também, ou a gente espera sair em DVD, ou agora, né, nos serviços aí de streaming aí, Sim, para sim, colocar a sim. legenda, porque aí meu marido consegue ler, entender o filme e as crianças assistem o filme e se divertem. E isso, cara, me tocou muito o coração, porque assim, é algo que pra mim eu nunca pensei, né? Assim, para mim é absolutamente normal ir no cinema com as minhas filhas, tal. E aí é o que você falou, então assim, você nunca levou e não sabe quando você vai conseguir levar. Não, não. E isso é muito ruim, porque o que eu venho falando todos os dias, né? Meio que eu tô pegando como bandeira, que todo mundo tem que ter o mesmo direito, sabe? A Sim. gente, né, não pode mais aceitar que assim só me incomoda aquilo que me prejudica, sabe? Então eu não posso me sentir incomodado só porque isso aqui tá errado para minha família. Não, isso aqui tá errado para qualquer criança, então tem que me incomodar, Exatamente. né? Porque eu acho Exatamente. que a gente vem num discurso aí que a gente quer uma sociedade melhor para todo mundo, um país bom para todo mundo, uma cidade boa para todo mundo. Só que assim, quando me incomoda, aí eu brigo. Quando não me incomoda, isso não é problema meu. Então, o Matheus que se vire lá com o É, cinema para conseguir, né, fazer uma sim. sessão inclusiva. E até mais uma vez citando essa amiga que eu tenho, que é a Karina, e ela falou, por exemplo, a gente não quer uma sessão especial de cinema. Não, a gente não quer isso. A Não. gente quer que realmente o cinema, o parque, né, eles possam, de alguma forma, entender que você tem diversos públicos e que você precisa atender os diversos públicos, né? Exatamente. Então eu Exatamente. lembro, por exemplo, quando em São Paulo teve uma lei que obrigou os cinemas, os teatros a fazerem assentos maiores para pessoas obesas, né? Sim, sim. Aí tem gente que fala assim, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo, Não é absurdo, né? não, A pessoa é imagina. obesa, obesidade é um problema de saúde, e ela tem o direito de ir ao cinema, de ter um assento confortável, que ela consiga ficar 2 horas lá sentada assistindo o filme. Como cadeirante tem que ter o espaço dele, e todo mundo. Então acho que é isso, assim. É, Passou da hora da gente entender que a sociedade ela é plural, ela tem várias pessoas, cada uma com a sua necessidade, e que a gente tem que tentar sempre fazer com que todo mundo tenha os seus direitos respeitados, né? Acho que isso é o grande lance, né, cara? Ninguém está Exatamente, pedindo exatamente. privilégio, né? Acho que o Ah, lance é igual você simplesmente ter falou o da mesmo sua direito, amiga. né? Eu não quero que o cinema feche para o meu filho assistir um filme. Não, não quero isso. Mas qual é a ferramenta que ele pode proporcionar para O que que eu que ele leve pode meu me filho, né? oferecer, entendeu? Isso, Em qualquer exatamente. momento no meio da sessão ele pode sair.
Ah, se ele viu metade, eu estou viajando aqui, se ele viu metade da sessão num horário, ele pode continuar vendo a metade da sessão em outro horário, porque o tempinho dele é diferente. Cara, são diversas formas que o cinema ele pode trabalhar. A gente está, claro, só usando o exemplo do cinema. Vários Isso, os que não é lugares só o pode. cinema, né? Não, não é. É Isso. que pode trabalhar para que seja de uma forma mais inclusa, né? Que seja para todos realmente, Para entendeu? todos, exatamente, exatamente. E me fala uma coisa que aí agora trazendo mais para o seu lado, tá? Ser pai é desgastante, né, cara? Quando a gente é paizão, e isso assim, eu acho muito legal. Eu sinceramente, assim, tem uns caras no meu Face que eu dou coraçãozinho direto, porque eu acho bacana. E não é pai de Facebook, entendeu? Não é aquele Não, pai importante, que eu importante. sei que pegou a criança para levar no Mac e tirar foto. Não, não é esse pai. É aquele pai que é pai mesmo, que divide a responsa com a esposa ou com a ex-companheira, que assume o seu lado, né, que trabalha, que estuda e que é pai, e que está junto e corre junto. E eu acho isso fantástico, assim, porque, repetindo, né, a gente fala muito da supermãe, né, que mãe é batalhadora, é guerreira, e são mesmo, mas tem São. muito pai também fazendo isso. E às vezes eu vejo postagem assim, alguém tenta falar bem de um pai assim, e já vem aquela pessoa que escreve embaixo, tá fazendo mais do que obrigação. Não, não é mais do que Mas obrigação, mas a gente tem. eu Fala, sinto fala. muitas vezes isso, que eu não estou fazendo nada demais. Por exemplo, eu não gosto de receber o elogio que eu sou um paizão. Eu de verdade, não que eu gosto, eu recebo com muito carinho. Mas para mim, eu vou saber que eu sou um paizão quando o Pedro falar para mim que eu sou um paizão, entendeu? Sim, sim. Mas é porque, É isso. então, é porque você faz de uma forma totalmente natural. Você não faz querendo ouvir que você é um paizão, entendeu? Mas eu insisto nisso, Matheus, eu insisto porque, assim, a gente precisa de exemplos bons, sabe? Todo dia no Face, o que a gente mais vê é exemplo ruim, né? As pessoas postam o quê? O policial que é o corrupto, o professor que fez coisa errada, é o pai que maltratou, é a mãe assim, exemplos ruins pipocam diariamente, sabe? E a gente precisa de exemplos bons. E a gente tem que chamar atenção para exemplo bom. Eu acho que é isso, sabe? Porque senão a gente fica pensando que só tem a coisa ruim. Uma vez eu entrei numa postagem que falava sobre violência, né, sexual, assim, cometido por pessoas da família. E nossa, aquilo, cada relato que eu lia era uma facada, porque assim, aí chegou uma hora que eu li uma menina que ela escreveu assim, gente, talvez eu viva num mundo diferente, mas aí ela descreveu o pai dela. E eu me vi naquela descrição. E aí eu escrevi para ela assim, falei, nossa, você conseguiu me fazer respirar, porque até então eu achei que não é possível que só eu seja esse pai. Não, a gente tem muitos pais bons, né? Só que infelizmente, pelo que eu falei, o que pipoca é só o exemplo ruim, né? E assim, aí por que eu falei tudo isso? Porque eu queria perguntar, você, né, como ser humano, né, você teve essa notícia do Pedro, você está engajado, você trabalha com ele e tal, mas outra coisa que eu acabei me informando, que existe por uma demanda muito grande de atenção, essa questão igual da terapia, né? Porque eu nem te perguntei se durante as saídas do Pedro, quem que leva, porque existem serviços O, de transporte o- também. existe. Hoje a gente não usa, graças a Deus, é o que eu falei. Graças a Deus eu tenho a ajuda dos meus pais nesse ponto. Hoje Certo. eu estava levando o Pedro na terapia o Pedro faz terapia de segunda e terça presencial. Certo. Então eu estava indo, né, quando voltou com a pandemia, eles voltaram com todas as questões de isolamento, etc, tudo mais, Aham. cumprindo todas as regras. Até porque foi a fase que ele ficou sem terapia no período da pandemia foi extremamente caótica, foi muito difícil para ele e para nós também. Então, quando ele voltou com a pandemia, eu voltei a ir a levá-lo. Mas sempre foram meus pais que levavam. Seus pais Então, sempre graças a te Deus, eu ajudam tenho esse nisso daí. suporte. Sim, sim, sim. Tá? Porque é isso que eu li, assim, é que acaba tendo uma questão muito de um estresse muito grande, né, da condição de ter que levar para terapia, de estar junto, de estar participando, né, essa questão que muitas vezes, né, o pai, a mãe, as pessoas que cuidam da criança acabam também cuidando demais da criança, né, assim, demanda muita atenção realmente, isso acaba refletindo na situação da vida pessoal da pessoa, você acaba, Demais. né, ficando mais cansado, final de semana, meu, não me chama para sair porque o que eu quero realmente é descansar, tal. E isso é um peso muito grande também que vem no sentido de
peso que eu digo de cansaço físico mesmo, né? Porque é algo que não tem para onde correr, né, cara? Então, assim, acaba tendo essa situação também, né? Esse desgaste. Aí eu pergunto, e o pai? Né? Porque assim, você está super preocupado em cuidar do filho. Mas e o pai? O pai tem se cuidado, tem pensado também nisso, tem respirado. Aí, Eu aí é a hora preciso. que a live cai, né? É a hora que a live cai. Né? Cara, Porque vem eu tô te cá. perguntando. Ó o Pedrinho aí, ó. Aê, Pedrinho! Participou da nossa live, muito bom! Vai lá com a vovó. Vai lá com a vovó. Dá Porque beijo. Dá beijo. Dá beijo. Pronto, eu desculpa. tô te perguntando isso, imagina, legal o Pedrinho ter participado. Eu tô te perguntando isso porque, assim, porque a gente tá falando e com certeza outros pais e mães com crianças do espectro autista estão ouvindo isso, né? Vão Sim. assistir essa live. E eu acho importante isso também, você falar que, assim, é preciso, né, cara? Também olhar para si mesmo, né? Sim. Aí eu vou voltar naquilo. Terapia é muito importante, não só para criança, para gente também. Para todo mundo, para É todo mundo. uma coisa que não é fácil de lidar, principalmente quando você tem. Eu costumo dizer que nenhum pai quer que o filho seja especial, vamos dizer dessa forma. Mas se vier, o amor é redobrado, né? Sim, sim. Então, é difícil se cuidar. Não falo que eu me cuido, porque é uma mentira. Eu coloquei na meta que esse ano, eu falei assim, ano passado eu consegui que o Pedro tivesse um tratamento. Então, esse ano eu vou me tratar. Não veio a pandemia, Aí não acabou. deu. Aí Não a fiz pandemia. nada. Não fiz Você nada. tocou. A gente, A desculpa de todo brasileiro vai ser veio a agora é o pandemia. Mas isolamento. tudo bem. Isso aí é Mas padrão, cara. vou É. usar também, vou me apropriar dela também. Isso. A gente está indo para o final já. Teve um dos participantes da live, que é um professor, e ele é deficiente visual, e ele falou uma frase que eu achei muito assim, impactante, que ele falou, nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para que venha um filho especial. E aí, quando vem, a gente tem que pensar qual é o apoio que essa família recebe, né? Não só a criança, mas os pais, como que a sociedade está acolhendo essa família, como que o governo acolhe essa família. Então, eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso mesmo. E, mais uma vez, falar que isso é uma questão que a gente não pode pensar que a gente só pode se preocupar porque fazemos parte dela, né? Isso tem que ser de senso comum, de todo mundo cobrar realmente que as coisas funcionem. Né? Eu estava falando com uma outra pessoa com deficiência física que, assim, não é só passar no farol vermelho que deve ser errado. É parar na frente da guia rebaixada, sabe? É não Sim. respeitar os direitos básicos de qualquer pessoa. Isso deve ser errado, isso deve incomodar e a gente deve brigar para que isso mude, né, cara? Porque senão a gente Não, nunca vai nunca vai viver num país melhor, né? Num mundo melhor que a gente quer tanto, que a gente pensa tanto para isso, né? exatamente. Então, para finalizar, queria agradecer mesmo a sua presença. Como eu falei, né, no ao vivo, nem poucas pessoas acabam conseguindo assistir, mas depois a gente tem uma repercussão bem bacana, as pessoas mandam mensagem, comentam muito. É um assunto que eu acho que também existe um tabu, né? Porque o que você falou, por a gente não identificar facilmente uma pessoa do espectro autista, então existe a resistência da família, né? Então assim, é melhor eu nem saber, porque aí a gente cria ali tudo bem. Não, não é isso. A gente tem que pensar que tem que levar realmente ao médico. Se tiver o diagnóstico, tem que tratar. O Pedrinho é a maior Sim. prova disso, que quanto antes você inicia um tratamento, você tem um retorno disso. Acho que isso é muito importante. Importante também saber dessa questão do convênio médico, né? Porque, mais uma vez, chamar atenção para que os seus direitos sejam válidos, nem que você tenha que Sim, entrar na justiça, tem que ir atrás, isso é exatamente. muito importante, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sim, é um direito nosso, a gente tem que cobrar, né? E falar que, assim, foi muito bacana, cara, a sua participação, agradecer muito. Se você quiser, agora nos momentos finais, aí, falar alguma coisa também. Espero que quando acabe essa pandemia aí a gente possa, né, Com se ver, certeza, poxa. trocar uma ideia Por e, favor, conversar mais. conversar mais, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que são assuntos assim que a gente tem que dar o Não, start, né? é o que eu falo. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu filho, teoricamente, em público. Mas eu Sim, acho que se é um assunto que deve ser. Eu acho que é um assunto que jogar no ventilador mesmo, sabe?
porque as pessoas precisam entender a dificuldade de uma criança dentro desse espectro. O autista, ele não é uma criança que ela não quer olhar para você, mas ela só quer viver no mundinho dele. Mas ela é extremamente carinhosa, extremamente dócil, extremamente apta a que você entre no mundinho dela também, Isso, entendeu? exatamente. Então, Exatamente. quando existe esse convite para você entrar no mundinho dele, é o ápice da minha vida como pai, porque é isso que já valeu a pena, entendeu? E é Participar claro, da vida dele, né? eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, saiba que eu estou 100% à disposição. Muito E é obrigado. isso, é isso. Muito Vamos bom, cara. conversar. Queria... Vamos conversar mais sobre isso mesmo. Então, só para finalizar. Exatamente. Então, para finalizar também, eu falei no começo, vou repetir agora, que esse vídeo vai ficar no IGTV, vai depois para o canal do YouTube. Sempre tem a participação da Carol, que é a nossa intérprete de Libras. Hoje, né, por uma questão aí de saúde, ela não pôde estar presente. Depois eu vou fazer uns recortes para não ficar muito extenso e ela poder fazer a interpretação. E a gente vai colocar com a interpretação. Muito obrigado. Um abraço forte no Pedrinho. Agradeço. Parabéns pelo paizão que você é, mesmo não gostando de receber o título. Receba meu abraço. É um Um ótimo forte abraço exemplo também. e é isso que a gente tem que Obrigado. mostrar para as pessoas, sabe? Exemplos de Muito pais obrigado, viu, como Rodrigo? você mesmo. Tá bom, cara? Obrigado, Você, viu, Rodrigo? para mim, você tem um conceito assim, ó, tá aqui no alto, você pode ter Valeu, valeu, certeza valeu. disso, tá bom? Tá bom, Um agradeço de abraço. coração também. Obrigado por todos aí que participaram, né? Que ficaram enchendo a gente de corações aí. Muito legal. Muito obrigado para todo mundo. Então, um abraço, Matheus. E dá um abraço no Valeu, Pedrinho. Rodrigo. Tá Ah, pode bom? deixar. Valeu, Abraço para todos. obrigadão. Tchau, tchau. Fica com Deus, cara. Abraço. Tchau, tchau. Vamos lá.